Boa noite a todos. Todos bem? Que bom. Por aqui minha luneta. Muito bom. Hoje nós vamos refletir e aprender um pouco, que é bem interessante, do capítulo 23. O nosso tema é moral estranha. Esse é um capítulo que é um dos poucos que não tem instruções dos espíritos. Ele é um capítulo bem didático mesmo, e Kardec teve essa preocupação. Ele juntou aqui no capítulo 23 trechos evangélicos que causam assim, alguma estranheza quando a gente lê, que deixa as pessoas mais materialistas, vamos dizer assim, ou aquelas mais desatentas aos ensinamentos de Jesus, deixa essas pessoas um pouco perplexas com esses trechos evangélicos aqui que ele colheu de Mateus e de Lucas. Ora um escreve de um jeito, ora o outro escreve de um jeito que facilita a compreensão, mas são trechos que na primeira vista parecem meio enigmáticos. E Kardec foi muito inteligente, né, de juntar num capítulo porque dá para a gente estudar. Então não é à toa que o título é Moral Estranha. Eu estou falando de trechos evangélicos que são: quem não odeia seu pai e sua mãe não pode me seguir. Abandonar pai, mãe e filhos. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. E eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Então são frases, né, do Evangelho, todas aí colhidas dos escritos desses evangelistas. O primeiro item é: quem não odeia seu pai e sua mãe. Uma grande multidão de povo caminhava com Jesus. Ele se volta para essa multidão e diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Causa estranheza, não é? A gente pensar: poxa, Jesus era o exemplo do amor, da doçura. Como Jesus pode ter falado que quem não odiar seu pai e sua mãe, sua filha, seu irmão, não pode ser meu discípulo? Quer dizer, eu tenho que odiar então minha família para eu seguir Jesus? Então, por isso que Kardec teve a presença de espírito de juntar aqui para esses textos que meio estranhos, para a gente buscar compreensão sobre eles. Essa parte que eu li está em Lucas, está lá no capítulo 14, são 4 versículos aqui. Então Lucas escreveu que quem não odiar pai e mãe, irmão, irmã, não pode seguir Jesus. Agora, não dá para a gente pensar que Jesus falou querendo dizer isso, né? Se ele pronunciou a palavra ódio, certamente ela não podia ter esse sentido literal, esse sentido que tem hoje para nós. E não tinha mesmo. Por quê? Porque língua é um negócio que é vivo, é um organismo que é vivo. As línguas vão se modificando com o tempo, haja vista que algumas línguas já morreram, né? O latim, o aramaico. Então, se morre é porque estava vivo. Então, a língua é viva. E a Bíblia, pelas suas traduções, foi sofrendo modificação. Não tinha impressora, né, gente? Então, cada versão desses escritos era um copista que copiava. Então, pensa, uma letra que esse copista escreveu diferente é um sentido completamente diferente da palavra. E quando Jesus se disse a palavra ódio, na verdade, ela foi traduzida para nós como ódio. Primeiro foi traduzida, Jesus, quando falou, deve ter falado em hebraico ou aramaico, que eram muito parecidos. E ele deve ter falado, segundo Kardec, a palavra missim, que foi traduzida para o grego como missi, que foi traduzida para o latim por non odite.
Essas 3 palavras, seja qual for a língua que ela foi escrita, elas não têm uma tradução literal, porque as línguas eram pobres. Então, uma palavra não tinha uma tradução. Garrafa é um recipiente de pôr água. Elas tinham um significado. E essas palavras significavam amar, não amar tanto quanto o outro. Então, uma simples palavra tinha este significado. Então, Mateus, quando escreveu, já dá mais sentido. Olha como que Mateus escreveu. Lucas disse: se não amar, se não odiar pai, mãe, filho, filha, não pode ser meu discípulo. Lucas escreveu assim. Mateus escreveu: aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Já começa a fazer sentido, não começa? Porque vamos e venhamos para seguir, ser discípulo de Jesus, seguir suas ideias, porque não era me segue no sentido de vem atrás de mim necessariamente, era me segue no sentido de compra minha ideia, né? Precisava de renúncias, não precisava? Quem de nós aqui, né, faz de conta que a gente não sabe nada do que a gente sabe? Aí chega, né, uma pessoa super simples do povo, pobre, e fala: então, vem aqui, pessoal, eu tenho uma ideia nova, a gente ia seguir? Precisa de renúncia, precisava de muita renúncia para seguir. Então, quando ele diz: se você não me amar tanto quanto você ama seu pai e sua mãe, você não é digno de ser meu discípulo. Olha como faz sentido essa explicação que Kardec dá aqui. Essa que eu falei das traduções, das 3 palavras, está aqui no rodapé. Depois vocês podem ler se vocês quiserem. Ele pediu ajuda para um amigo dele, especialista em hebraico, lá na França, quando ele decodificou. Então, quando ele explica aqui que a palavra ódio, se foi pronunciada por Jesus, ela não tinha o significado que tem hoje para nós a palavra ódio. As palavras mudam, não é? Lá há muito tempo atrás, no português, quando você falava ficou petrificado, significava que ficou duro como pedra. Ah, o cimento ficou na chuva, endureceu, ficou que nem uma pedra, petrificou. Hoje a gente usa no sentido de assustado. Fiquei petrificada. Então, veja, é um sentido figurado. Então, as palavras são vivas, elas vão mudando. Então, se Jesus disse a palavra ódio, ele disse nesse sentido de que, se você não amar tanto quanto você ama seu pai, sua mãe, sua filha, não tem amor maior que o filial, não é? Então, você não pode me seguir, cara, porque precisa de renúncia, precisa amar muito para você acreditar no que eu estou trazendo. Então, este já é o primeiro item que Kardec trouxe no sentido de nos esclarecer, de nos ajudar. A doutrina espírita nos ajuda a compreender o Evangelho de Jesus. Quando Jesus disse: deixai pai, mãe e filhos, deixa para lá, não dá para a gente imaginar que literalmente ele está falando: vem atrás de mim e larga tudo, larga a sua família. Ele disse: todo aquele que tiver deixado em meu nome sua casa ou seus irmãos ou suas irmãs ou seu pai, sua mãe ou sua mulher, as suas terras, receberá o cêntuplo, quer dizer, receberá uma recompensa aqui na terra e receberá a vida eterna. Então, aquele que deixar pai e mãe e me seguir, receberá a vida eterna. Mas Jesus estava dizendo: larga tudo, larga sua casa, abandona tudo para me seguir, para seguir o que eu digo, disseminar minha palavra, ou até mesmo vir atrás de mim. Não dá para a gente imaginar que Jesus sugeriu isso para alguém, não é verdade? Então tem um significado isso aqui. Essa separação que Jesus fala é a separação no sentido de não perder o afeto. Quando uma pessoa casa, ela não se separa dos pais e da mãe? Ela muda de casa e ela perde o afeto? O amor pelo pai, pela mãe? Não perde. Quantas famílias não tem que um membro mora fora do país e muitas vezes fica até mais próximo? Então Jesus dizia era: você não precisa perder o afeto, separar-se do ponto de vista sentimental e espiritual
do seu pai e da sua mãe para me seguir, para seguir as minhas ideias. Você pode disseminar meus conhecimentos, mas você não precisa se separar. A separação pode ser física, mas não é do ponto de vista de afeto. Então, estes sentidos, quando você... Por isso que a gente diz que é complexo, porque deixa a gente meio... Quem não conhece a doutrina espírita, sobretudo, porque nos ajuda, porque teve alguém que decodificou, né, e teve a preocupação de destrinchar essas alegorias de Jesus para nós. Quem lê simplesmente cria um Jesus irado. Eu tenho um grupo de estudos do Evangelho que se encontra semanalmente, que não são espíritas as pessoas, só meu marido e eu. E eles muitas vezes leem e falam, nossa, mas dá até medo. Falo, porque você está entendendo literalmente. Então, precisa compreender que tinha um contexto na época, tinha transformações que foram acontecendo ao longo dos séculos. Traduções que foram passando, culturas que foram mudando ao longo dos séculos, certo? O terceiro item, eu estou comentando por um porque são 4 e porque cada um é emblemático. Então, por isso que eu estou fazendo questão. Normalmente eu falo muito e não dá tempo de passar pelo capítulo todo. E eu tratei de fazer um resumo para passar por todos, uma vez que teve essa preocupação de Kardec com essa complexidade, né, deles. Tá ficando claro, gente, do jeito que eu estou falando? Tá? Para vocês? Tá bom. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Olha que emblemático, né? Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Ele disse a um outro, Jesus, segui-me, porque ele viu um rapaz e ele falou, me segue, porque ele nos conhece mais do que nós mesmos. Então ele sabia que aquele moço estava preparado para o trabalho. Então ele disse a ele, me segue, no sentido de me ouve e compra a minha ideia, né? Precisava de ajuda. E esse rapaz falou, Senhor, permite-me ir antes enterrar meu pai. Eu quero seguir, eu quero sim, eu gosto, eu acredito, eu quero seguir. Mas antes, deixa eu enterrar meu pai. Eu acabei de saber que ele morreu, preciso sepultar meu pai. Jesus respondeu, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, mas por vós ide anunciar o reino de Deus. Um morto pode enterrar um morto? O que é um morto? É um corpo sem vida material, não é? É um corpo que está lá enrijecido, o sangue já não corre mais ali nas veias, os órgãos estão sem vida. É um corpo morto que está aguardando ser sepultado. Um corpo desse não consegue levantar e sepultar outro morto. Então, por aí, já dá para a gente concluir que não dá para interpretar literalmente essa frase de Jesus. Que ele não quis dizer, deixa lá, não vai sepultar não, me segue. Claro que não, né? Então, quem é esse morto? Se não é isso que a gente está dizendo, o que Jesus quis dizer? Ele não ia falar uma bobagem dessa, aquele morto que levante e vai enterrar o outro morto. Jesus não falaria isso? Então, o que ele quis dizer com deixai aos mortos o cuidado de enterrar os mortos? Que morto é esse? Esse é o morto que está vivo. É o morto preso às coisas materiais. É aquela pessoa que vive naquele seu círculo do poder, no seu círculo dos cargos, no círculo dos bens materiais, única e exclusivamente nisso tudo. Preso às regalias, preso ao luxo, à luxúria, às paixões desse mundo. Esse é esse morto. É o que não está vivo para a vida espiritual. Então, quando Jesus está falando isso, ele está falando da vida futura. Que quando você crê na vida futura, crê que a verdadeira vida é a vida espiritual, você está vivo.
mais do que nunca. Porque vir para cá é uma espécie de morte. Deixar a nossa vida verdadeira, que é a vida espiritual, e nascer no plano físico é um tipo de morte para o espírito. Então, olha a riqueza do ensinamento que tem aqui. Um morto famoso, que todos nós sabemos, Saulo de Tarso. Saulo era um morto que estava vivo. Por que ele era um morto? Preso àquela lei que ele seguia, preso ao cargo que ele tinha. Ele era um doutor da lei e isto para ele era muito importante. Ele era um perseguidor dos cristãos, o primeiro grande perseguidor dos cristãos. Ele matava os cristãos em nome de preservar sua crença e do poder que ele tinha, de fortalecer o poder que ele tinha. Saulo de Tarso era um morto, totalmente vivo, noivo que ia casar, até o dia que às portas de Damasco ele teve a visão, a audição de Jesus, e daquele dia em diante ficou o morto para trás, enterrou o morto. Ele enterrou aquele homem velho, aquele homem morto, e ali nasceu um novo homem, um homem voltado para a vida espiritual. Aquele que põe o bem espiritual acima do bem material. Aquele que vive para Jesus e que viveu para Cristo desde aquele dia que ele passou por aquilo e abriu mão de tudo. Então, de fato, ele enterrou aquele morto. Então, foi um morto que se sepultou e renasceu para a vida espiritual. Outro que também a gente sabe foi Zaqueu. Zaqueu disse que era pequeno assim, meio baixo. E ele era um publicano, rico, milionário, detestado ali pelos judeus, pois ele cobrava os impostos. Ele soube que Jesus ia estar lá na localidade dele e ele se interessava por Jesus. Ele era um cara que já estava predestinado. E ele quis escutar Jesus. Ele não conseguia ver, porque ficava pulando, era pequeno. Subiu numa árvore, acho que bastante gente conhece, né, essa história. Que ele subiu numa árvore para poder enxergar. Jesus olhou e falou assim: Zaqueu, pode descer daí, vai para casa, ligeiro, que essa noite eu vou dormir lá na sua casa. Eu vou passar a noite lá, vou me hospedar lá. Zaqueu saiu, né? Quem não sairia? E foi para casa preparar tudo. Jesus chegou lá, ele ficou embasbacado, que ele estava recebendo aquele que ele já admirava e que tinha ouvido falar. Quando Jesus chegou, ele falou assim: a partir de hoje eu vou doar metade de tudo que eu tenho, e a todos aqueles que eu devo, eu vou pagar em quádruplo. Ou seja, se eu devo 100, vou pagar 400. Naquela hora, Jesus disse: essa casa está abençoada. Acabou de ser enterrado ali um homem morto. Um homem velho acabou de ficar para trás e nasceu um homem novo, um homem voltado para a vida espiritual. Então, essa forma da gente interpretar esta alegoria de Jesus, deixai aos mortos que enterre, que cuide de enterrar seus mortos, fica claro quando a gente compreende dessa forma, não é? Nós estamos mortos quando nós estamos fechados para Cristo, quando nós estamos fechados para a vida futura, focados aqui no nosso umbigo, no nosso trabalho, no nosso dinheiro, no nosso carro, na nossa casa. Nós estamos mortos no olhar da vida espiritual. Então vamos cuidar de enterrar esses mortos, né? Levar a palavra do Cristo e trazer um homem novo de cada um que a gente conhece. A última passagem da série emblemática que tem nesse capítulo é: não vim trazer a paz, mas a divisão. Não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Caramba, isso cabe? Você fala assim: ué, mas Jesus, que era puro amor, está dizendo: escuta, vocês estão achando que eu vim trazer a paz, a delicadeza, a brandura? Eu trouxe a divisão. Ele diz assim: credes que eu vim trazer a paz sobre a terra? Não, eu vos asseguro, mas ao contrário, vim trazer a divisão. Porque de hoje em diante, se encontram 5 pessoas numa casa, elas estarão divididas umas contra as outras. E aqui eu digo para os senhores que não tem alegoria. Aqui ele
falou exatamente o que ele sabia que ia acontecer. Aqui não tem problema de tradução, aqui não tem mudança de palavras. Ele sabia que toda ideia nova, quando chega, ela vai ter antagonistas, ela vai ter opositores. E o que Jesus trazia era avassalador. Solapava as ideias que estavam lá em voga. Jogava por terra todos aqueles abusos dos fariseus, todas aquelas crenças que estavam impregnadas naquele povo. Ele sabia que estavam sendo jogadas por terra. Por isso que ele morreu. Mataram ele porque eles achavam que matando o homem matariam a ideia. Só que quando a ideia é construída numa base sólida, como era o que ele trazia, não tem nada que seja capaz de derrubar. Ele perseverou, seus discípulos perseveraram e graças a isso nós temos hoje seus ensinamentos. Kardec passou por isso. Quando Kardec decodificou o Evangelho, também foi rechaçado na França. A imprensa, os materialistas, os intelectuais, o clérigo, todos debochavam e faziam chacota de Kardec, que como o mestre perseverou e nos trouxe esta coisa maravilhosa que é a doutrina espírita, que nos proporciona esse entendimento. Não conheço outras religiões, mas não acredito que alguma tenha uma clareza tão grande no Evangelho de Jesus como a doutrina espírita traz para nós a forma de entender os seus ensinamentos. Essa foi minha compreensão aqui do capítulo 23. Convido vocês a lerem, estudarem. Isso mostra que não tem descanso. O Espiritismo nos diz que temos que estudar. A gente precisa ler, a gente precisa pesquisar para a gente compreender e enterrar os mortos, e levar para frente essa palavra linda. Vamos todos assim nesse clima, com essas carinhas boas e felizes, envolver a nossa irmã Rose para que ela traga a mensagem do mentor da noite. Graças a Deus. Gratidão, queridos companheiros, gratidão pela oportunidade de poder humildemente servir nesta casa, ser um colaborador também da doutrina espírita e dos meus companheiros que estão aqui comigo dividindo essa tribuna. Gratidão por vocês me acolherem e por estar com o coração, como todos nós, a receber os ensinamentos semanais do Evangelho que desperta as nossas consciências para um futuro que há de acolher todos nós nas bênçãos do Divino Mestre, companheiro que nos acolheu há 2000 anos atrás e que continua mantendo o seu apostolado junto a nós. E esses irmãos queridos, na pessoa de Allan Kardec, que vocês conhecem, estudam semanalmente, na pessoa do querido e saudoso Chico Xavier, na pessoa do querido e amado mentor desta casa e de tantas outras, Dr. Bezerra de Menezes. Saúdo a todos esses companheiros e a todos que aqui estão, meus companheiros queridos, amados, lembrados por todos nós, a todo instante, do lado de cá. Me refiro aos irmãos queridos encarnados, inclusive. Como é bom estar entre amigos sempre. Como é bom vivenciar esse salão repleto de companheiros, os
os olhos brilhando diante das mensagens que recebem, as mentes pensando, desejando bem, querendo a mudança interior. Como é bom, como é bom, é maravilhoso, eu diria, toda semana sentir a presença de cada um de vocês quando chega o momento de vir a esta casa. Nós acompanhamos a todos. Fiquem todos certos de que todos são acompanhados. E agora, reportando a passagem do Evangelho desta noite, é importante esclarecer os fatos. Como é importante? Como disse a companheira da leitura e da interpretação do Evangelho, uma palavra pode mudar todo o sentido de um ensinamento. E é interessante que todo o Evangelho, os espíritas atentos trazem essa mensagem desse capítulo, enfatizando as correções necessárias. Mas muitos perguntam por que veio esse texto desta forma. Aqui, do meu lado, as perguntas populam. Por quê? Se não está certo e se daria margem a essa interpretação errônea, por que foi escrito? Por quê? Justamente para que todos nós tivéssemos a convicção de que o amado Mestre jamais se equivocaria nos seus ensinamentos de amor, jamais deixaria uma pessoa sequer na margem da dúvida ou do engano, do abandono, do desalento. Jamais isso aconteceria. Então pensamos, é bom que venham essas interpretações, é bom que venham essas dúvidas, é bom que venha como me fugiu a palavra, mas eu vou achar uma aqui mais tranquila. É bom que venha as incertezas, né? Para que hajam as discussões, para que não dê margem à fé cega. Todo mundo ouviu falar do Mestre amado Jesus, dos seus princípios de moral e de amor ao próximo, da sua realeza celeste. Então todos questionam, era essa a palavra, questionar, não dá margem à fé cega. Interpretar, como é importante interpretar cada leitura, cada escritura, cada frase, cada pensamento que nos chega. E assim vai se formando o estudo do bom espírita, né? É assim que vai se formando. E aquele que já pegou a primeira leitura no ar, já se levantou diante da tribuna dos companheiros e disse, alto lá, o meu mestre não falaria isso. Alto lá, esse não é o pensamento do Mestre Jesus. E eu diria mais, nem dos seus apóstolos. Porque quando uma ideia não é verdadeira, ela traz consigo a margem do erro. E os atentos conseguem pegar. E é por isso que se dá a evolução. Tá bom? Está explicado. Também pela nossa companheira de tribuna e também dos debates aqui conosco. Amigos, amemos uns aos outros. Vamos amar
vamos nos respeitar, respeitar a opinião do próximo, mas não vamos deixar passar a dúvida em nós. A dúvida em nós não pode existir, não é mesmo? Então eu agradeço sempre por estar aqui entre amigos queridos, entre os espíritas. Na semana nós já temos aqui, hoje tem Evangelho no centro tal. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Nós já temos a agenda. E é muito bom isso. É muito bom aprender. É muito bom ouvir essas palavras que recaem sobre nós como um bálsamo da verdade, que soergue os nossos espíritos e deixa o nosso coração, como vocês dizem, quentinho. Me pediram para falar assim, tá bom? Deixa o nosso coração quentinho. Muito obrigada a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus envolva os lares, as famílias, os amigos, os sonhos, os desejos, as conquistas, as oportunidades para todos vocês. Um grande beijo do amigo que ama a todos. Irmãos, somos nós que agradecemos e acredito que nosso coração também está quentinho, com a espontaneidade, com a delicadeza da mensagem. Nós que agradecemos em nome de Jesus. Então, nessa atmosfera, irmãos, vamos continuar com os olhos fechados e nos preparar para uma breve vibração, sempre pedindo inspiração a Deus Pai Todo-Poderoso, nossos mentores que nos conduziram até esta casa maravilhosa hoje, para que possamos vibrar por quem esteja neste momento passando por uma necessidade, por nossos irmãos sofredores, pelos lares desajustados, pelas famílias que vivem em desarmonia. Vamos vibrar para que o amor do Cristo impere em todos os lares, que seja sempre o nosso farol, a nossa luz. Vamos vibrar pela nossa casa, o AMA, que nos recebe semanalmente. Vamos vibrar pelo nosso mentor, muito agradecidos por ele cuidar de todo o funcionamento aqui do plano espiritual da nossa casa. Vamos convidar agora o nosso mestre, irmão amado, Jesus, em nosso pensamento, em nosso coração, que ele segure em nossa mão nesse momento e nos abrace. Que esse abraço amigável, que nos conforta e que nos acolhe, possa nos acompanhar por todos os nossos dias, amanhã, depois, que estejamos sempre próximos a Ti, Senhor. Que o Seu Evangelho seja sempre a luz do nosso dia. Proteja-nos com o Seu amor e Sua força. Proteja nossa família, proteja nossos amigos, proteja nossos irmãos, nosso planeta e todas as nações. Vibre, Senhor, conosco, pela paz que seja instalada entre todos os povos e a união das religiões, que assim a paz será alcançada. Muito agradecidos por tudo que recebemos esta noite, nós pedimos licença para encerrar com a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa nossas ofensas, como devemos sempre perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja.